uma explicação de qual é o sentido nesse trabalho que eu fiz aqui do Stellar Blade, né, cara? Que eu acho que falta contexto, né, cara? Que o contexto é que a minha teoria é que a verdade está em todos os lugares, né, cara? Então, se a verdade está em todos os lugares, tipo, o que dificulta a sua visualização dessa tal verdade, cara, é basicamente que os olhos da humanidade estão desativados, né, cara? Que você tem que entender, cara, que tipo, a criação do computador quântico, por exemplo, cara, é uma realidade real, que, tipo, não é que isso foi inventado, assim, do meu pensamento que não tem embasamento nenhum, cara. Não é exatamente isso, cara, é que o maior problema entre a realidade e toda a sua convergência, cara, que os olhos humanos são incapazes de ver a verdade, cara, por conta própria, sem nenhum método auxiliar, né, cara? Daí que você tem que ver que as entidades, cara, entidades diversas, demoníacas principalmente, cara, estão em todos os lugares. Então, se elas estão em todos os lugares, cara, então só é preciso você fazer umas modificações para ver essas entidades, cara. Então, se você pensa, tipo, ah, cara, eu não sei, cara, eu tô vendo aqui, tipo, uns negócios brilhantes aqui, cara. Sei lá o que você tá vendo, tipo, às vezes a pessoa pensa assim, né, cara? Mas é que quando você, primeiro você tem que ver um tal do Daniel Nens, cara, que o nome do cara é Nens, Daniel Nens, cara, que é um cientista desaparecido, cara, que basicamente o cara, quando ele fez esse mesmo trabalho, só que ele inventou uma câmera quântica, cara, que eu consigo entender que ele inventou um tipo de câmera quântica para tirar fotos de entidades espirituais, cara, que o cara basicamente o cara assinou seu tratado de morte, né, cara, quando o cara fez isso, né, cara. Então, basicamente é isso que eu tô pregando aqui no há um bom tempo aqui, desde que eu comecei a treinar mais a fundo esse negócio de entidades estão em todos os lugares, cara. Daí que eu criei, tipo, dois canais, cara, mais especializados nesse assunto, né, cara? Que eu criei aqui, tipo, o Johnny Teoria da Verdade, né, cara? E também tem um outro canal que é pra ser o mais pesadão de todos, que é o Johnny Paranormal, né, cara? Que basicamente tem um outro canal em inglês chamado Johnny Paranormal, só que não é o meu, né, cara? O Johnny Paranormal, meu canal é da convergência de realidades, né, cara? Daí aqui nessa parte que ela tá lutando aqui com essa energia azul, cara, essa parte aqui até eu fiquei impressionado que foi perfeito, cara. A conversão de imagens para você ver as entidades, cara. Só que tem um porém, cara. Tipo, o que que você ganha? Se você perguntar o que que eu ganho fazendo isso que eu vendo essas coisas, cara. Cara, o que você ganha é a conscientização da verdade, cara. Tipo, a conscientização que de fato existe entidades, cara, que de fato toda essa realidade existe, só que você está com seus olhos desativados, né, cara? E quanto mais você treina isso, mais você vê a verdade, cara. Só que tem um porém, cara. Você tem que tomar cuidado que isso pode realmente, de fato, destruir a sua vida, né, cara? Mas só se você levar na piada, né, cara? Se você levar na piada todas essas coisas, cara, que você tá vendo aqui, cara, que seu cérebro tá processando todas essas coisas, cara. Independente de você querer ou não, cara. Tipo que existe consequência, né, cara? Mesmo que você diga que não se importa, cara. Todas as realidades, elas estão convergindo, só que os olhos naturais humanos não conseguem detectar, cara. Só que a realidade existe, né, por dentro das dimensões, né, cara? Então você que tem que ver qual que é o limite que você consegue suportar da verdade, né, cara? Se você não aguenta nem a verdade normal espiritual, que existe entidades, cara, espirituais, então basicamente você não vai conseguir nem chegar no nível básico, né, cara? Se você não consegue detectar que de fato existem entidades. E se você sabe que existem entidades, então você vai ter que entrar nessa verdade aqui, que a verdade está em todos os lugares, cara. Diante dos seus olhos, só que você não consegue enxergar. Por quê? Porque seus olhos estão desativados, cara. Daí que você tem que entender que de fato existe os dois lados da mesma história, que é o lado demoníaco, né, cara? E o lado divino, né, que é o lado de Deus. Só que você que tem que fazer a sua escolha, né, cara? Eu não criei, tipo, meus canais para ficar sendo piada, né? Mesmo que eu faça poucas piadas com algumas coisas que eu acho engraçado, né, cara? Mas não que eu tenha criado o canal pra fazer piada, né, cara?
Então esse vídeo aqui até eu fiz aqui uma conversão até para 8K, né, cara? 8K, que daí na verdade chegou no estágio crítico, né, cara? Tipo, até não tem como, cara, a pessoa dizer que a verdade ela não existe, né, cara? Então, beleza, cara? Obrigado por ter escutado, né, cara? Eu fiz aqui uma explicação bem, como posso dizer, bem extensiva, assim, do assunto, né, cara? Porque o assunto sem, tipo, o conteúdo sem uma explicação fica difícil, cara, mas é que eu já tenho repetido por um bom tempo, né, cara, esse assunto, né, cara? Mas para algumas pessoas que até agora não conseguiram compreender o que eu tô tentando fazer, cara, ou que eu já fiz no passado, cara, então basicamente você tem que tentar compreender que existe o lado real da história, né, cara? Porque existe sim, por exemplo, você vê uma imagem em 2D, né, cara, na sua cara, né? Sabe qual a diferença do jogo 2D pro 3D, né? Jogo 2D você só vê um pouco, né, cara? Jogo 3D você vê mais ainda, cara. Daí tem as diferenças, né, cara? Daí imagina então uma convergência de realidades, né, cara? Como se você tivesse os olhos como se tivesse quatro olhos, né, cara? Sabe aquela zoação lá de quatro olhos? Como se eu tivesse quatro olhos, você tá vendo esse mundo e vendo outro mundo colidindo ao mesmo tempo. Então, claro que os seus olhos humanos não conseguem fazer isso direito, né, cara? Só por situações extremas, né, cara? Que é conhecido como situação quase morte, né, cara? E também por uso de droga também, né? Esse negócio aí que abre os olhos espirituais, né, cara? Então, tipo, esse assunto que eu trato aqui, cara, é de fato um assunto de extrema dificuldade, né, cara? Extrema dificuldade. Só que você que tem que decidir o caminho que você quer seguir, né, cara? Porque eu gosto de ver a verdade, cara, mas muitas pessoas acham a verdade extremamente irritante, né, cara? Mas eu acho a verdade um treinamento bom, né, cara, para se fazer, né, cara? Para você ver o que está por trás de uma imagem bonita. Você vê que, tipo, uma imagem de uma mulher extremamente bonita, né, cara? Mas o que há dentro de toda essa realidade? O que há por trás disso? Daí você vê que existem outras coisas, cara, outras entidades, cara. Até dá pra você ver, tipo, cidades também, cara. Cidades espirituais, cara. Acredite você ou não, cara. Seja você um crente ou descrente, cara. Tipo que você, mesmo que você diga que não acredita agora, quanto mais você olhar para a verdade, mais difícil fica, cara. Você se ser ou escolher o caminho o caminho do ignorante, né, cara? Por mais que você diga, não, eu vou seguir o caminho do ignorante, cara, não tô nem aí, cara. Vou seguir o caminho do ignorante e não importa, cara. E daí que você pode entrar no emboleiro, cara, no emboleiro assim, por vontade própria, né? Um boleiro da mentira, que você decide ficar com os olhos fechados, né, cara, até o fim da sua vida e que não importa com. Não se importa com o resultado final das suas escolhas, né, cara? Eu sempre. Cara, eu sempre. Tipo, tenho algumas inspirações meio brutas, cara. Daí às vezes eu dou umas mudadas drásticas de conteúdo, né, cara? Porque meio que eu sempre tive uma aspiração para ser artista, né, cara? Então, meio que sempre que eu sinto que algo vai valer a pena, cara, eu faço, né, cara? Então, que nem, por exemplo, essa introduçãozinha aqui, né, cara? Essa introdução aqui do meu próprio vídeo, cara, que tanto pode ser usado para colocar o finalização no começo, quando na última parte, cara, que, cara, simplesmente eu sinto que é bom, tipo bom, eu faço, né, cara? Agora, tipo, a pessoa não pode, por exemplo, pensar que eu só tô fazendo piada ou que de alguma forma eu criei um vídeo de 8K aqui, cara, eu feito o upload pro YouTube pra simplesmente tirar sal dos outros, cara. Eu não tô fazendo isso, cara. Eu tô, na verdade, abanando dos olhos das pessoas, cara. Só que, com certeza absoluta, isso pode ser levado como algum tipo de piada, né, cara? Algum tipo de ofensa, né, cara? Por mais que eu fale que tipo, se nem que eu desse uma palestra 3 horas, cara, 5 horas aqui, a pessoa iria se sentir ofendida da mesma forma, né, cara? Mas eu só falo que a pessoa escolha, né, que se você é um satanista, cara,
e tá satisfeito com a sua vida, cara, eu infelizmente tenho que dizer que coisas difíceis te aguardam, cara. Mas se você tem certeza do seu caminho, cara. Mas se você dizer que é um ateu, eu queria te converter à espiritualidade, né, cara? Agora, se você diz que o mundo espiritual não existe com todas as provas, cara, aí é com você, né, cara? Porque você vê que esse jogo aqui foi criado num desenvolvimento 3D, né, cara? É como se nunca tivesse existido, cara. Tipo, como se não tivesse como ligar o jogo 3D ao mundo espiritual. Só que tem uma verdade, cara. Tudo tá interligado, cara. Tudo tá interligado. Todas as coisas, cara. A luz, a escuridão, cara. As cores, cara. O som, cara. Se eu não me engano, tem como extrair imagens de sons também, cara. Tipo, como se fosse a materialização do som visualmente, cara. Que você também pode fazer uma conversão de todas essas coisas, cara. Só que daí se torna uma coisa extremamente assustadora e atormentante, né, cara? Só que esse trabalho que eu fiz aqui, cara, não é que é atormentante, é que é só pra conscientização, né, cara? Porque eu também, por exemplo, eu quero ver o que tem por trás dos designs, cara, por trás de toda a verdade, cara, que você começa a ver que é uma entidade que cuida desse trabalho, cara, por exemplo, do trabalho da sedução, do trabalho da violência, cara, do trabalho dos vigaristas, dos assassinos, que tudo tá interligado, cara. Essa entidade aqui, cara, que existe muitas entidades semelhantes, cara, você consegue ver toda a realidade por trás de um simples jogo 3D, cara, ou de uma imagem desenhada, de uma imagem fotográfica, cara, de pessoas humanas, cara. E esse jogo aqui, cara, eu simplesmente converti, cara, que a conversão ficou melhor da parte do meio pra frente, cara, que daí eu peguei certinho a conversão, cara. Você vê o rosto, cara, o corpo da entidade, cara, a entidade olhando diretamente pra você que tá jogando o jogo, que é tipo como se estivesse olhando nos teus olhos, né, cara? Como se você tivesse contato completo com a entidade, né, cara? Então é como se você tivesse literalmente cara a cara com a entidade e você tá com os seus olhos desligados, cara. Como se tivesse. É assim, né, cara? Eu que tô com os olhos mais ou menos abertos, quando eu fecho os olhos, basicamente você vê o mundo espiritual, né, cara? Daí, às vezes, cara, tem uma entidade cara a cara olhando nos teus olhos, cara. Você não tá vendo nada, cara. Outras vezes você sente dores físicas e você tá sofrendo ataques espirituais, cara. E outras vezes os entidades gritando de raiva de você, cara, e você não consegue entender o que está acontecendo, né, cara? Você escuta esse zumbido, sabe que zumbido que aparece do nada, cara? Às vezes é uma entidade que se irritou com você e tá tentando te causar danos espirituais, cara. E você não sabe disso, né, cara? Dores que. Não existe dor que vem do nada. Sabe aquela dor que vem do nada? Você tá sentado e tem uma dor forte, assim, forte, forte, forte. Quase que você vai morrer. Cara, é uma entidade que tá te atacando. Por quê? Porque você fez alguma coisa que desagradou a entidade, seja o que for, cara. Esse trabalho que eu fiz que tem dois lados, cara. Dois lados da espada, dois lados da faca, né, cara? Se você é um satanista e tá dando risada, ou você é um ateu e tá dando risada, cara, com certeza absoluta, cara, já que teu cérebro funciona sem a sua própria permissão, por exemplo, você vê uma simples imagem no computador, cara, seu cérebro está processando tudo isso daí, cara, tudo. Então você, na verdade, você está enxergando, mas teus olhos estão desativados, né, cara? É como se fosse um negócio desonesto, né, desonesto, que você tá desacordado aqui, mas você está acordado no outro mundo, só que ao mesmo tempo você está desativado, como se fosse um boneco sem vida do outro lado, cara. Só que você tá lá, cara, vendo a entidade cara a cara, né, cara? E sofrendo outros tipos de coisas também, né, cara? Porque essas entidades, elas geralmente são extremamente violentas, né, cara? Para você ver alguns designs, cara, alguns designs que mostram entidades brutais, né, cara? Que, esse, cara, é o começo do meu trabalho, cara, que eu vou deixar uma última imagem ali, cara, pra pessoa não achar que é um idiota falando, cara. Mano, se você realmente acha que é só um idiota falando, cara, então eu vou deixar uma das melhores imagens ali que eu fiz mesmo, cara. Só de eu mesmo usando uma roupa ali, cara, uma roupa vermelha. Daí quando eu fiz a conversão, eu vi que no meu peito tinha uma entidade, cara.
uma entidade que basicamente é uma das entidades mais famosas que existe no mundo espiritual, cara. Daí você pensa, cara, que é isso, cara? O que você está falando? O que você está tentando fazer? Cara, eu só quero que as pessoas se sintam incomodadas o suficiente, cara. O suficiente para buscar a verdade. É só isso, cara. O suficiente, né? Tipo, como se fosse uma injeção de adrenalina, né? Pro cara se acordar, né? Pra dar aquela acordada, né, cara? Só que é você que tem que decidir se você quer ou não quer acreditar, quer ou não quer ir em frente, né? Se você quiser continuar do jeito que você está, você pode, né, cara? Se você quiser fazer piada, você pode, só que tem um porém, cara. Qual que é o preço de alguém que faz piada, né, cara? Todos nós temos uma certa ignorância dentro de nós mesmos, cara. Que basicamente, cara, nós estamos fadados, cara, a ser ignorantes, cara, idiotas por toda a eternidade, cara. Só que você pode desfazer isso até certa altura, né, cara? É claro que, né, se você quiser, né, que se for muito esforçado, você pode desfazer isso até certa altura. Mas daí você vai ter que continuar lutando, né, cara? Numa luta quase, quase, quase impossível, cara. Quase impossível. Quase enganhável, né, cara? Mas você que faz essa tal escolha, cara. Beleza, cara? Obrigado por ter escutado, né, cara? Espero que vocês entendam, né? Beleza? Obrigado por ter escutado.